Opa! Então, última aula. Lembra que a gente estava comentando a respeito das criação dos blocos aí, para a gente poder. Achou? Aonde? Você esqueceu? Ah, tá. E aí a gente tem a criação dos blocos aí, a gente consegue organizar eles a partir de uma determinada disposição e criar o que a gente chama de layout. Que aí sim é onde a gente viu aquela divisão lá dos sites, lembra? Que tinha algumas áreas que você dividia, etc. E aí a gente vai começar então a analisar essa parte dos layouts aí agora, para a gente poder entender como que funciona. Então, olha aqui, ó. A gente tem algumas coisas que podem ser trabalhadas dentro do layout aqui para poder analisar aí a disposição, tá vendo? Ó, existem algumas tags de blocos aí que são utilizadas como padrão para poder trabalhar. Então, aqui, ó, tem o header, que é a parte do cabeçalho, tem o nav, que seria a parte do menu de navegação. Então é importante separar as duas, porque igual eu falei para vocês, até mesmo aqui no caso do W3 Schools, tá vendo? Que o nav fica sempre fixo no topo da página, agora o header ele é oculto de acordo com o seu scroll. Aí você tem as sections, que seria a parte de conteúdo. Você tem o aside, que seria os menus laterais, tanto você pode marcar da esquerda quanto da direita. Você tem o article, que seria para um determinado artigo, a gente não utiliza ele tanto, mais trabalhado em forma de section. E aí dentro nós temos o footer, no final, que seria o rodapé, que é aquele que aparece lá no final da página. Então a gente vai determinar aí, ó, a formação dos nossos layouts a partir da criação dessas tags. E dentro dessas tags a gente coloca os conteúdos, coloca as formatações e assim por diante. Então aqui você esqueleta, você estrutura como vai ser dividido o seu site e aí depois você aplica as formatações para determinar o que cada uma vai ser, como que cada uma vai ser exposta dentro do seu texto. Lembra? Quando a gente está trabalhando com essas partes aqui, é importante a gente começar a trabalhar pensando não mais em valores de pixels, mas sim em valores de porcentagem, imaginando da seguinte forma: quantos por cento que esse menu vai aparecer na minha página? Quantos por cento que esse header, se ele não for de tamanho pixel, ele vai aparecer na minha página? Para quando a gente for analisando a modificação de disposições aqui, a gente vê como que vai ficar cada um deles de acordo com o é, tipo de plataforma que eu estiver analisando. Porque se você vier aqui, por exemplo, no celular, você vai ver uma exposição diferente. Se você vier em outro celular, por exemplo, uma tela maior, vamos pegar um iPad, que seria um tablet, como ficaria, entendeu? Então você tem de analisar, pensar sempre em questão de porcentagem e não em questão de tamanho fixo, porque quando a gente coloca em tamanho fixo, a gente delimita a estruturação para a página no navegador, mas a gente aí não pensaria em como que ficaria se a gente trabalhasse com o nosso conteúdo de forma responsiva. Pode dividir tudo em div. Antes do HTML5, a gente não tinha nenhum desses elementos aqui. Então, era tudo estruturado a partir de div. Agora, a gente geralmente utiliza isso aqui por quê? Porque por questões de facilidade de interpretação. Você já viu aquele software de usuário que, por exemplo, não tem a visão? Ele consegue identificar, por exemplo, se você colocar na tag de nave, ele consegue, com um comando, solicitar as informações do menu pelo NEG. Estamos falando, ó, me informe o menu. Aí ele vai procurar quem? Ele vai procurar aqueles que estão dentro da tela de navegação para poder falar as opções do caso, que ele não utiliza por comando de voz. Se você colocar em div, ele não encontra dessa mesma maneira. Então, o mais indicado é que a gente utilize essas novas tags justamente por, além de seguir os padrões de interface da W3, da W3C, a gente ainda garante também que o nosso site fique totalmente adequado para acessibilidade de usuários que não tenham, que tenham algum tipo de deficiência, no caso, que utilize algum software de leitura. Então, assim, apesar da gente indicar poder funcionar da mesma forma com div, é indicado já trabalhar. A div a gente vai utilizar dentro de um desses blocos. Então, dentro do header, a gente vai poder ter várias divs. Dentro do section, a gente vai ter várias divs. Dentro do footer, a gente vai ter várias divs. Mas a div para estruturar não é mais indicada.
E aí, vocês acharam que foi aí? Vai lá. Falou. Então, olha aqui, ó. Aí, o que que acontece? A gente, para poder criar esses layouts aí, a gente tem como fazer várias técnicas. Antigamente, isso aqui eu acho que ninguém me chegou a pegar nessa época aqui. Antigamente, a gente dividia isso aqui em tabela. Então, você queria fazer um menu, você criava uma tabela, colocava uma linha do lado e colocava o conteúdo do outro. Isso é na minha época, quando eu comecei a mexer com desenvolvimento. Por quê? Porque você não tinha nada dessas coisas hoje, de CSS, de formatação, estilização, etc. Agora, outra forma que a gente consegue utilizar é o CSS Float, que é o que a gente vai começar a trabalhar. O que o CSS Float faz? Lembra quando a gente coloca um float numa lista? O que acontece com ela? Ela não passa aí para a esquerda e os elementos não começam a ficar sempre empilhados, ao invés de divididos na horizontal, a gente não divide eles na vertical. Então, se eu pegasse, por exemplo, vamos supor que eu queira criar esse menu aqui, ó, esse aqui do lado. Se eu criar esse menu, definir uma largura dele, por exemplo, 20% da minha página, e colocar um float left nele, quando eu criar uma section para o lado de cá, o que vai acontecer? Ela vai vir na frente dela e não embaixo, igual os elementos ficam geralmente dispostos no HTML. Outras formas da gente trabalhar é com frameworks, e aí depois a gente vai ver com o Bootstrap. Capacete. Estou esquecendo coisa demais. E aí você tem os frameworks, por exemplo, o Bootstrap. O Bootstrap já tem essas formas de disposição aí para a gente, que depois a gente vai trabalhar. E aí você tem o Flexbox também, que é coisa de CSS3, mas a gente vai trabalhar com o Float aí para a gente poder entender como que funciona. Que até agora a gente não está trabalhando com nenhum framework, nem nada, então vamos utilizar o que a gente já conhece para poder aplicar aí dentro do nosso site. Olha aqui, ok? Então, olha aqui, ó, só para vocês terem noção, esse aqui é o, vamos dizer assim, o layout que eles estão querendo criar, que é o que? É o menu superior, um header, você tem um footer aqui embaixo, você tem um aside, que seria um menu lateral, e aqui você tem um section, que seria o conteúdo. Pode ver que ele está definido aqui, ó, tá vendo? O header, nav, article e o footer. É bem tranquilo aí da gente trabalhar com ele. E a gente vai entender como que funciona aqui para poder criar essa disposição aí, ok? Vamos trabalhar com uma página nova aí hoje. Então, inicie um novo projetinho aí para a gente começar. Espera aí que meu computador não está carregando. Cria uma pastinha nova lá, não sei onde vocês estão fazendo, o que vocês estão criando, como é que vocês estão fazendo. Pode ser o site do... Bem intuitivo o nome. Alguém teve tempo de fazer os exercícios? Hã? Eu vou ter de cobrar esses exercícios valendo nota para vocês fazerem mesmo. Todo dia eu pergunto e ninguém não fez nada, eu vou ter de cobrar isso como nota, né? Só pode.
Então, vou vir aqui, vou criar aqui, ó, site. Eu vou criar uma index aqui. Lembra lá, aquela estruturação padrão, nós vamos pegar a mesma coisa aqui que nós já pegamos na outra aqui, ó. O meta. Só. O quê? Ponto HTML. Então, nós vamos criar o doctype, o HTML. Se vocês quiserem pegar do outro, pode pegar. Charset do meta. Body. Body, por enquanto, eu vou deixar vazio. Vou pôr um teste aqui só para eu poder ver se vai aparecer na página. Bem simples aí, ó. Só um esqueleto básico de uma página do HTML para a gente poder Hã? É só codificação de acentuação, etc. Ok? Carregou aí, pessoal? Beleza? Então, olha aqui, ó. Vamos vir aqui. Eu vou criar primeiro a nossa header. O header vai ser o cabeçalho, vai ser onde nós vamos ter lá nosso título da página. Eu vou pôr ele dentro de um H1 aqui. O H1 lembra que é aquele marcação de título.
Esse aqui é read. No caso, é a respeito das interpretações de coisa que não é renderizada na página. Header é cabeçalho, aí é renderizado na página, que está dentro do body. É diferente. Lembra que o read seria como se fosse a gente fizesse onde a gente faz as parametrizações. Você coloca aqueles elementos que não são renderizados aqui, como o título, as bibliotecas que você vai importar, esse tipo de coisa. Aqui, ó, no caso a gente colocou o TF8, que é a codificação de caracteres. Se a gente importar as coisas, a gente pode importar fonte, pode importar tudo aqui dentro do read. Por quê? Porque são arquivos que vão ser componentes utilizados durante a página, mas não são renderizados para o usuário. E o que está dentro do body é renderizado. O header está dentro do body. Ok? Depois eu vou vir aqui, vou fazer um estilo parecido com aquele lá. Vamos colocar uma neve, que seria o nosso menu. E aí dentro dessa neve nós vamos ter uma lista. Lista UL, lembra? Unordered List, que é aquela lista que vai ter as bolinhas. Neve é uma parte que a gente vai definir também, é um bloco que a gente define, a gente coloca navegação, no caso menu. Então lembra, esse aqui é o bloco de cabeçalho, vamos até marcar aqui, ó. Esse aqui é o bloco de cabeçalho. Esse aqui vai ser o bloco de menu, no caso de navegação. Aí nós vamos ter mais dois blocos. Vai ter um section, vai ser o conteúdo, e nós vamos ter um footer depois, que é o rodapé. Ok? Podemos ir para o próximo? Beleza? Atualiza aí, a página tem que ficar mais ou menos isso aqui, ó. Até agora. Ok? Vamos continuando, então. Vou vir aqui agora a neve de section. Bloco de section. O que é o bloco de section? Vai ser o bloco de conteúdo. Dentro do section aqui, a gente vai colocar uma div. Por que a gente vai colocar uma div? Lembra daqueles sites que a gente viu lá que quando a gente ia expandindo, mesmo assim ele não expandia aquele conteúdo interno?
vai ser justamente para a gente fazer aquela noção. Aonde a gente colocar essa div aqui, que a gente vai colocar até uma classe nela aqui, que a gente vai chamar de container, essa div aqui que vai delimitar o espaço que vai ampliar ou diminuir. Por que eu coloquei essa classe de container aqui dentro dela já? Eu vou deixar essa classe de fora por enquanto, depois a gente coloca. Mas essa classe de container aí, vocês vão ver que vai ser muito utilizada depois na hora que a gente estiver trabalhando com o Bootstrap, que é uma classe padrão que serve justamente para delimitar aquele espaço para a gente. Então a gente vai criar ela aqui agora, mas depois a gente já vai pegar ela prontinha. Aí aqui dentro eu vou colocar um título aqui também, eu vou colocar um H3. E eu vou colocar um Lorem Y aqui, né? Aquele texto aleatório. Ok, então lá, eu criei a section, criei a div, coloquei um H3 e coloquei um Lorem Y aí. É aquele textinho aleatório para poder dar forma para o nosso site. Dentro de um P, óbvio. Se não tiver aí no seu site, joga lá no Google. Joga lá, Lorem Y lá. Ou para qualquer texto, pode abrir um texto aí do Word aí qualquer. Qualquer coisa aí. Beleza? Atualiza a página aí, tem que estar alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Ok? Tranquilo? Aí nós vamos pegar lá no... Depois da última section, aí nós vamos criar um footer. Que é o bloco de rodapé. Aí nós vamos colocar só todos os direitos reservados. Se quiser colocar aquele C dentro da bolinha lá também, é o R, né, na verdade. É só para poder encher linguiça aí mesmo. O que é? Nessa minha matéria?
Beleza. Depois não, Dora, tchau. Tá aí, ó. Tá aí, nossa página. Sem estruturação nenhuma, mas tá aí, né? Beleza? Vamos começar então agora, separando os conteúdos aí para a gente poder conseguir ver exatamente o que é cada um, o que é outra. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar um arquivo de CSS e eu vou mudar para cada uma dessas minhas tags, para header, para nav, para section e para footer, eu vou colocar uma cor de fundo diferente. Só para a gente poder conseguir identificar bem aonde começa uma e aonde termina a outra. Para vocês perceberem direitinho o que a gente está fazendo. Então, vou vir aqui, ó. Vou lá na minha pastinha do site. Vou criar uma pasta de CSS. Dentro dessa pasta, vou criar um arquivo style.css. E aí eu vou editar ele. Então eu vou vir aqui, eu vou criar primeiro para header. Background. Color. Sei lá que cor que eu ponho. Vou procurar umas cores mais fraquinhas, né? Eu quero algumas coisas tipo... uns meio transparentes, sabe? Para não ficar muito doído na vista, sabe? Vou pegar aqui esse light gray, vou pôr uma delas. Deixa eu ver outras aqui. Eu vou pegar aqui, ó, light blue. Vou até comentar aqui embaixo, depois eu abro. Light green. E aí vamos procurar Navarro white. Ó, só cor foda. Aí vocês colocam as cores que vocês quiserem aí. Lembra, eu procurei pegar a cor mais fraquinha para não ficar muito forte, não doer muito a vista. Então, eu vou alterar a tag direto, porque a gente só quer isso aqui, só as outras, depois a gente vai colocar dentro da classe. Essa aqui eu só quero alterar, porque depois no final, eu posso fazer isso aqui, se vocês estiverem montando um layout, vocês podem fazer isso aqui, colocar as classes, aí depois no final, o que você faz? Você só apaga isso aqui tudo, seu layout já vai estar tudo montadinho, pronto, sem essas cores, entendeu? Então, a gente cria as classes normalmente, depois, mas deixa as cores diretamente na tag. Na hora que eu terminar meu layout, eu deleto essas marcações da tag e meu layout já está pronto sem a cor que eu defini aqui. E eu coloco a cor que eu quiser. É uma forma de facilitar a criação do layout. Ok? Colocou os 4 background colors aí? Terminou? Importa o arquivo lá dentro do nosso site. Lembra como é que importa lá, né? Vou pegar lá aqui, ó, só para vocês verem. Link hell, e aí eu coloco o arquivo que eu quero. Então, vou vir aqui, lá no meu header, no meu head, link hell, style, que está dentro da pasta, está dentro da pasta css, style.css.
E aí a gente coloca só o tipo dele, o réu. Primeiro é o ref e o réu, e aí sai o X. Só isso. Ok? Se eu vier aqui no meu código aqui, olha lá, ó. Só para separar aí, cada um vai ficar com uma corzinha diferente. Tem que ficar algo mais ou menos esse aqui, ó, tá vendo? No HTML. Ok? Ficou mais ou menos isso aqui, ó. Cada um vai ter uma corzinha diferente e nada muito forte para não doer a vista. Deu certo aí, né? Então vamos continuando aqui, vamos entendendo aí o que mais foi
aplicado lá para a gente ver como que vai funcionar. Então, olha lá. Ó. A gente vai pegar aqui, ó, primeira coisa. Viu que no caso aqui, se vocês verem aqui no site, aqui, ele colocou tudo isso aqui dentro do nosso container, ou seja, para tudo isso não auto-maximizar. Lembra que a gente viu na última aula lá que, por exemplo, o site da Amazon, quando eu diminuía, tinha uma parte que estava fora do container e ela ficava sempre maior? Vocês lembram disso? Então, então a gente vai pegar aqui, vamos fazer mais ou menos o mesmo esquema que ele fez aqui, só para a gente poder garantir isso. Se vocês chegarem a ver aqui, quando a gente for minimizando, o que vai acontecer é que o tamanho da página vai chegar uma hora que ele vai parar de diminuir. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é diminuir o nosso, trocar o nosso container aí de ordem. Vou pegar todo o meu body aqui, todo o body, e vou colocar ele dentro de um div, que aí vai ser o nosso container. Então, toda a minha body, ó lá, toda ela está dentro do div container agora, ó. Div class container. Toda ela a gente vai colocar dentro desse container. Não vai mudar nada não, mas é só para a gente poder garantir esse tamanho aí. E, ó, div class container. Você não coloriu não, mano? Não, me chama. Você viu a pastinha do Skype com certeza? Vai lá. Fecha o arquivo lá. Parou. Ok? Colocamos dentro da classe container. Aí, o que vai acontecer? Se a gente quiser limitar o tamanho desse container, basta a gente limitar no estilo dele. Vou vir aqui, ó. Mas como a gente não vai pegar isso, eu vou vir aqui e vou criar div.container e vou falar que a width dele vai ser 100%, porque aí ele vai ocupar toda a página. Aí eu poderia definir uma max width, que seria o máximo de pixels que ele ocuparia. É ali onde a gente conseguiria determinar aquilo para limitar. Só colocar o div.container aí, a width 100%.
De acordo com o que você maximizar a sua página, agora ele vai diminuir ou aumentar. Se você pegar e diminuir sua página aqui, ele vai sempre organizando. Então, já começa a ter aquela noção para a gente de acessibilidade. Eu perdi a palavra. Aí, ó. Por enquanto ainda não vai dar para a gente ver. Na hora que a gente começar a dividir as páginas, que aí você vai conseguir notar direitinho. É karma lá. No HTML é só colocar a div class container lá em todo o body. Todo o conteúdo do body vai ter a div class container dentro. Você abre ela antes do header e fecha ela depois do footer. Footer, isso aqui, ó. Beleza? Então, olha lá. Vamos continuando aí vendo o que mais que ele está falando. Ó. Primeiro, observa que ele tirou o padding. Por que ele tirou o padding do header e do footer, no caso? Vocês viram que está dando esse, vamos dizer assim, esse meio que espacinho aqui entre as coisas? Então, a gente vai estar tirando esse padding aí para poder colocar, tá vendo? Ele só colocou aqui, ó, o padding, colocou uma cor de texto, background, a gente não vai utilizar, e um text align aqui que vai ser legal. Então, nós vamos colocar só o padding e o text align. Vou vir aqui, vou definir aqui, ó, vou vir no meu header, definir uma classe, chama ela de cabeçalho, por exemplo. Hoje eu vou criar para todos. Na neve, eu vou criar uma classe, vou chamar ela de menu. Na section, eu vou criar uma classe, vou chamar ela de conteúdo. Olha lá, eu criei uma classe na header, criei uma classe na neve, criei uma classe na section. E aí na footer nós vamos criar a classe de rodapé também. E aí lá na footer, lá no final, eu vou criar a classe de rodapé. Então, para cada um eu tenho uma classe agora. Então, só para poder marcar, no pincel. Só foi nada. Então, só para a gente lembrar, a tag header tem a classe de cabeçalho. A tag neve tem a classe menu. A section tem a classe de conteúdo. E por último, a footer tem a classe de rodapé. Vamos começar mexendo então na cabeçalho e na rodapé. Cabeçalho e rodapé a gente não vai mudar muita coisa não. Então vou vir aqui, ó, header.cabeçalho e vou mexer. Viu que agora eu estou utilizando notação primeiro a tag, depois eu ponho a classe?
para garantir que eu só mexa nas classes cabeçalhos daquela tag header. Isso aí é uma maior garantia que eu tenho para não aplicar sobre outras. Às vezes eu vou pegar outras classes e misturar e pode bagunçar tudo. Então a gente garante que só vai aplicar sobre as da tag header. Aí nós vamos colocar aqui um text align. E aí nós vamos colocar um padding. Vamos pôr uns... Quanto que ela pôs lá? 1 EM, né? Tá bom, 1 EM pode ser. EM é uma unidade de medida. Eu não lembro o que é o EM. Deixa eu ver. EM aqui, ó. Deixa eu ver. EM, medida tipográfica. Está relacionado com a letra M? Sei não. É isso aí. Vamos fazer igual lá que ficou bonito. E aí nós vamos fazer a do footer também. A mesma coisa. Aí eu posso vir aqui para uma vírgula aqui, ó. Mais fácil. O header e o footer é igualzinho. Eu vou pôr uma vírgula aqui na frente. E eu já aplico para as duas. Isso ele coloca para todos. Vamos ver como é que ficou o nosso site. Olha lá, agora já ficou mais... eu vou utilizar essa visão aqui do celular aqui. E aí, funcionando para celular, depois eu sei que vai estar funcionando para desktop. Geralmente é mais fácil vocês implementarem assim, tá? Abre o F12, o console, e aí clica nesse botãozinho aqui, ó, de Toggle Device Toolbar. Aqui, ó. É porque você não pôs espaço. Eu tenho um medo de uma hora aparecendo parte do mundo assim, certo aí vocês? Então, beleza. Continuando aqui, vamos ver o que mais que a gente fez aqui, ó. Agora, vamos colocar lá, ó. Nós vamos colocar o float left, né, desse aqui, no neve. E aí você viu que ele colocou aqui agora um negócio aqui chamado Max Widget. Ou seja, eu estou definindo que esse menu lateral aqui ele vai ter no máximo que tamanho? 160 pixels. Se a tela tiver menor, ele pode ter menos, mas no máximo ele vai ter 160 pixels.
E quando eu colocar float left, o que vai acontecer com o conteúdo? Vai vir à direita dele, porque ele vai flutuar à esquerda, não vai seguir aquela disposição de uma coisa embaixo da outra. Vai vir o conteúdo para frente dele. Então a gente faz. E o que vai acontecer? O conteúdo, se essa aqui vai ter no máximo 160, o conteúdo vai ter quem? O tamanho da tela menos os 160 que ela vai ter de máximo. Ou seja, ele vai sempre aproveitar o espaço restante para poder se dimensionar. Vamos colocar o neve aí agora. Então, neve, ponto menu. Vamos colocar float left. E o max width. Vamos pôr aí de 100 pixels. Vamos pôr 160 não. O nosso vai ser menor. Vai ser 100 pixels aí só. E vamos colocar um padding aí também. De 1 EM aí, vamos ver o que vai acontecer. Virou isso aí, né? Ficou um cadinho bagunçado aí, né? Ok, vamos tirar a margem dele aí também. Vai ficar estranho por enquanto, mas é isso aí mesmo, relaxa. Hã? Se eu aumentar esse tamanho aqui, 60, vocês vão ver que ele vai aumentar aqui o tamanho aí também. Sempre que precisar, né? Ok? Até aqui, tranquilo? Depois nós vamos ajeitar a nossa URL aí, mas agora nós vamos vir aqui e vamos perceber agora o que acontece. Viram que aqui no caso ele utilizou um article, que seria a definição de onde está o nosso conteúdo. Viu que ele colocou uma margem à esquerda de 170? Por que ele colocou uma margem à esquerda de 170? O tamanho do nosso negócio não é 160? Ele deu mais 10 pixels e colocou de 170 para expressar. No nosso caso aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar a margem de 110. Isso aí. Então, vou vir aqui, ó, section.conteúdo, margin left, 110 pixels. Quando eu colocar isso aqui, aí já começou a organizar o nosso negocinho. Aí nós colocamos um padding nele aí também. É porque o tamanho dele é 100, não é? Então a gente pega 110 por quê? Quer dizer que ele vai começar a partir do 110. Vai dar um espaço. Se eu colocar menor que 100 aqui, ô Igor, olha o que vai acontecer, ó. Viu? Ele começa antes desse. Então tem que ser pelo menos 110. 101 talvez não dê por causa do padding que a gente colocou, tá vendo? Quando você colocou o padding lá, ele aumenta um pouquinho o espaço dele. Aí agora já é questão de design, né, gente? Vou pôr um 125 aqui, eu acho que vai ficar melhor. Vou aumentar mais. Aí, ó, agora já ficou melhor, que já é mais ou menos o que eu queria. Na verdade, eu tenho de tirar aqui mais um cadinho ainda. Não sei se vai ser 110. Deixa eu ver, 110. Vai ser 110 mesmo, lá. Vai ficar bem fortezinho, mas é isso aí que eu quero. Então, na hora que você colocou o padding e o merging, vai ficar alguma coisa mais ou menos parecida com essa. Na verdade, isso aqui seria um 111, 112, mas aí vai na questão do crítico, da boiolagem de cada um.
Essa aqui? Talvez seja por causa do tamanho do seu texto. Muito provavelmente é por causa do tamanho do seu texto. Se você pegar, por exemplo, aqui o deles aqui e colorir, você vai conseguir ver que a parte deles aqui, na verdade, fecha aqui, ó. Vou pegar a neve aqui só para colocar, por exemplo, aqui, ó. Viu? É porque tá tudo no fundo branco. Aí você não consegue perceber. Esse que é o ponto. A gente está conseguindo ver agora, por quê? Porque a gente está com as tags coloridas. Na hora que você vier, lembra o que eu falei no final? Que eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Comentei, olha lá, ó. Entendeu? Aquilo lá é só um auxílio para a gente poder ver mais ou menos, montar o layout. Depois, por isso que eu falei, as cores a gente coloca direto na tag. Depois eu consigo ir lá e tirar, e aí eu consigo já ter o layout estruturado sem aquelas cores que foram definidas. Isso aqui é só para poder ajudar na hora da montagem. Você consegue ver direitinho aonde que está a divisão de cada uma das coisas para poder trabalhar aí é onde você tem que preocupar. Aumentar pixels, diminuir, ver o que você quer fazer. Essa parte aqui ela é bastante exigente de experimentação mesmo. Faz, muda, volta. É uma parte que, para mim, por exemplo, eu não gosto de fazer. É uma parte que eu odeio fazer isso aqui. Ok? Beleza? Essa parte aqui está mais ou menos assim, semelhante. Se não tivesse espaço para o tamanho do texto, sem problema. Obviamente, se você aumentasse, olha aqui outra coisa que poderia acontecer, ó. Se eu aumentasse a quantidade de links aqui, ó, o que iria acontecer lá, tá vendo? A parte branca iria diminuindo, porque ele ia aumentar de acordo com o tamanho daquele texto. Ó, o tamanho da div ele é de acordo com o conteúdo mais o padding. E aí, beleza, no final a gente só precisa fazer isso aqui. Como isso aqui é um menu, né? Lembra que a gente tira essa bolinha aqui? Vamos tirar ela aqui, ó. Lembra disso aqui, ó? List Style Type. Vou vir aqui dentro da neve, ponto menu, e eu vou procurar o nosso UL. List Style Type. None. Se eu quiser deixar ele lá igual eles fizeram aqui, eles só tiraram o padding dele aqui, porque ele ficou bem alinhadinho com o conteúdo. Vocês vierem aqui e ver agora, ó. Tá vendo? Agora o nosso padding até fez o nosso menu diminuir. Se a gente quisesse, até podia ajustar mais, melhor ainda. Mas lembra, isso aqui, quando a gente minimizar, tirar a cor de fundo, isso aqui vai ficar uniforme. A não ser que tenha... Aqui que você fala? No caso ele só fica... Porque quando você tem uma lista, ela tem uma tabulação automática, tá vendo? Ela avança um pouco para frente por causa da tabulação da lista. Quando a gente tira o padding, ela só volta e recua para o texto normal. É bom deixar, então. Eu particularmente acho que assim fica melhor. Mas aí vai de cada um. Tô esperando. Não, velho, preocupa com isso não. Finalizando isso aqui agora, igual eu falei, pega aquelas 4 background colors do início e comenta. Comentou elas? Se vocês voltarem aí, vocês vão ver que agora já tem uma página estilizada bem próxima aí do que a gente encontra hoje em dia. Não, aquilo lá é para auxiliar. Aquela parte da cor é para auxiliar mais ou menos você ver onde que tem cada coisa.
No final você tira. Aí tá pronto o seu layout, entre aspas. Ok? Criação de layout é mais ou menos isso aí, gente. É meio manual que você vai criando e vai verificando o que está acontecendo. Certo? Outra coisa que pode acontecer. Vocês viram que aqui, por exemplo, dentro do W3 Schools, o que acontece com o rodapé dele? O rodapé dele também não está avançado depois do menu? O que vocês fariam nesse caso? Era só você colocar no rodapé, você também colocar aquela margem left de tantos pixels, que aí você iria avançar. Isso, ela estaria aqui. Por exemplo, olha aqui, ó, só para mostrar. Ó. Vou vir aqui e vou desfazer isso aqui. Aí eu vou vir aqui e vou criar depois só para essa, no caso. Vou adicionar aqui também junto. Além da section conteúdo, eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó. Footer, rodapé. Olha o que queria acontecer lá, ó. Viu? Aí se o menu fosse maior, esse carinha aqui também iria acompanhar pelo menu. Igual é no caso do W3 Schools. Entendeu? Ah, e se eu quisesse o título também? Se você quisesse o título, aí você tinha que trocar. Porque você tinha que primeiro colocar o menu para depois avançar o título. Se vocês quisessem o título também avançado. Aí o menu teria de aparecer primeiro, seria o primeiro elemento da sua página, e depois você teria o header e depois o restante aí dividido. Como assim você fala? Não, aqui ó, se você fizesse isso, só para você entender, ó. O que vai acontecer? Ele vai avançar, só que o seu menu não vai começar aqui em cima. Porque na ordem das tags, primeiro aparece o cabeçalho, e depois, se você quisesse que o seu menu aparecesse aqui em cima, ele teria isso. Aí ele teria que ser a primeira tag. Aí você teria de mover o menu para cima, e aí depois você teria o header e assim por diante. Ok? Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Vamos fazer um exercício aí? Pega aí o site agora. Eu vou comentar aqui o layout. Eu quero que vocês treinem aí essa montagem de layout para poder ver se ficou bem claro. Vocês vão pegar lá o site do W3 Schools. Vocês têm aqui header, neve. Aí você tem outra neve. Você tem dois neves, tá vendo? Uma navegação superior e uma navegação inferior. E você tem um conteúdo e você tem aqui embaixo um footer. Vocês pegam aquele... Lembra que eu falei na última aula da Misurite? Pega ele, faz a medição mais ou menos lá dos menus e tenta criar aquele layout ali do W3 Schools. Não precisa de ter interface nem nada, é só com texto simples mesmo. Por exemplo, pega lá, cria lá o primeiro, W3 Schools, que seria o título, a header. Depois você teria um neve, que seria aqui, HTML, CSS, JavaScript. Depois você teria outro neve, HTML home, HTML um section seria esse conteúdo e lá no final você teria um footer. E aí você tenta registrar parecido também parecido com a disposição dos elementos aqui do W3 Schools. Beleza? Bora lá! Vou ir acompanhando vocês enquanto isso.